Ó, valorizar mais estamos aqui. ao vivo. Vou ficar mais quietinho Estamos esses ao 10 vivo. próximos minutos aqui. Beleza? Tá, Mas tô aqui. Pera aí, eu só mudei a beleza. tela aqui. Tá, a gente está ao vivo e Para começar a entrar as pessoas, você me avisa, tá bem? não, de boa, a gente vai vendo. Aproveitar esse horário para ir mandando para as pessoas. Eu já tem aqui o Caio. Boa noite, Arte. Tem a Kênia, Gladys. Boa noite, galera. A gente está só esperando começar, esperando dar horário.
aproveitando esse horário, vai mandando o convite do link para alguns grupos. Isso aí. Olá, boa noite. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? O Guilherme está toda quarta-feira com a gente. Então é isso aí. Tá me ouvindo bem aí? Eu tô. Você está ouvindo? Coloquei o microfone aqui, conectei em duas caixas de som boa aqui para ouvir. Então, com som não vou ter problema nenhum aqui. Não, para mim tá tranquilo aqui. Rodrigo, meu primo, entrou. Boa noite, Rô. É... Como é que tá a quarentena aí em São Paulo, Lucas? Cara, eu tô em casa direto, só saio para no supermercado, mas tem muitos lugares aqui que a gente passa, a gente vê que não tem quarentena, entendeu? O pessoal tá nem aí. É, Não né? tem manifestação, tem trânsito, tem comércio. Então, acho que tem algumas cidades que estão mais ou menos no mesmo jeito, né? Mas como estou ficando mais em casa, sinto bastante, né? Dá vontade de sair, mas eu acabo aproveitando para relaxar um pouco, sabe? Para dirigir quando eu vou para algum lugar, ou supermercado, ou, sei lá. Ou às vezes eu só dar uma volta de carro só para dar uma desestressada, né? Saiu um pouco. Isso Olha que é quem tá uma. entrando. É o Nosso Max, amigo ó. Ó, Max. Max. Boa noite, Bem-vindo. Max. O Max é um que sugeriu para a gente conversar qualquer dia sobre a psicanálise aqui. Legal. De repente a gente até rola um papo aí de Natália, boa noite. Mais uma quarta-feira aqui, muito legal. De repente, coloque aí quem quiser comentar se tem esse interesse da gente pensar no diálogo entre a consciência, né, o estado mindfulness, estado mindful, com os aspectos da própria psicanálise, fazer um diálogo sobre isso, pode ser interessante também. Beto, boa noite, Beto, também, ator, mora em São Paulo também, perto do Lucas, perto não sei, né, mas mora na mesma cidade. Que é tão grande. Boa noite, Beto. Beto, estudante de filosofia, ator, amigo Bem-vindo aí, meu. Beto. A gente trabalhou durante 10 anos, mais de 10 anos, talvez, juntos com teatro. Então, se é amigo do Ricardo, é meu amigo também, pô. É isso aí. A gente aqui falta só Juraci, boa noite. Aí, uma máscara na foto. 1 minuto para 7.
como de praxe, a gente vai dar uma enrolada até umas 7h03, mais ou menos, que a gente também não quer criar esse hábito de começar atrasado, né? Ah, vou entrar atrasado porque eu sei que ele espera. Então, 7h03 no máximo, a gente dá início. Pode ser, Lucas? Sim, combinado. Deixou as coisas no jeito aí para mostrar. O Beto está morando em Pinheiros. É Ah, longe tá um daí? pouquinho longe. Tá longe? Tô aqui próximo da metrô Santa Cruz. Os slides, o Artemio, né, que vai passar, e a Lala. Ah, Larissa. Então, Beleza. para quem está aí, hoje a gente vai ter uma apresentação talvez um pouco diferente. Eu e o Lucas nos formamos juntos, depois a gente vai explicar, né? Sempre teve essa visão bem cientificista das coisas, tal, assim. Então, eu acho que isso vai ser refletido no próprio bate-papo hoje. É isso aí. Precisa ver um dia, eu vou ser o Caio aí, né? Caio, a gente já fez, eu e o Caio. Oi, Carol, boa noite. Carol também, atriz. A gente trabalhou juntos, eu, Beto, Carol. Boa Será que é noite, minha Carol. prima? Eu acho que não. Tô vendo o Carol é sobrenome aí. daqui. Ah, é verdade, Jorge. Pois Eu é, tenho uma o prima com o Caio. mesmo nome, Carolina Jorge? mas ela não mora Ah, aí. é? É, essa Carol também, ela tá em São Paulo. Hum. Ah, você é o Lucas Jorge? O Caio brincou essa semana que não é o Jorge Lucas, mas tá valendo, né? Sempre escuto essa. Eu ouvi sempre essa piada, Lucas? Eu ouço, ouvi muito já. É, imagino. Mais 2 minutinhos, galera, e a gente começa. Patrícia, boa noite. Seja bem-vinda nessa quarta. Você chegou a enviar convites para amigos seus, contatos seus, Lucas? Eu mandei, sim, mandei. Mas não sei Mandou? se alguém entrou ainda, não consigo ver. Eu também não. Como eu Nossos também amigos não lá da tô. psicologia. É, né? Na verdade, eu só consigo ver quem entrou se dá um oi, porque a gente não tá, na verdade, a gente não tá gravando pelo Facebook, tá transmitindo pelo Face, mas não consigo ir acompanhando, é por uma outra plataforma, então não dá para ficar vendo. Então a gente vê as Entendi. perguntas e comentários quando ou a Larissa ou o Artemio eles direcionam para a gente. Aí aparece na nossa tela aqui as perguntas, comentários, o boa noite. Se não só entrar ou sair, a gente não vê quantas pessoas tem, a gente não visualiza nada disso. O que é bom, né? De repente termina, não tem ninguém, pelo menos faz o bate-papo tranquilo, né? Sem ficar preocupado, puta, será que tá chato? Por que o pessoal tá saindo, né? Não, mas tem bastante gente, né? Pelo que vi aí. Já foi, entrou, o pessoal já deu um oi aí. É. 7:03. Vamos começar, Vamos lá? Lucas? Vamos? Então, gostaria de começar agradecendo a todos que estão presentes hoje. Bom, acho que meu nome é Ricardo, psicólogo clínico, instrutor de Mindfulness e Aikido, e eu convidei para esse bate-papo o Lucas. A gente se formou juntos em psicologia, e aí depois disso, claro que cada um vai seguindo uma trajetória um pouco diferente. Então, você podia começar se apresentando, Lucas, falando um pouco dessa trajetória em direção ao neurofeedback e tal. Então, vamos lá. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês, pelo tempo, né, de estar aqui numa quarta-feira à noite. Um assunto bem interessante, né, que o Ricardo propôs. Como ele disse, a gente já tem alguns anos aí de amizade. E já lá na faculdade a gente tinha muitas discussões, assim, referente à ciência, né, à mente. Cada um tinha uma opinião às vezes diferente, mas muita coisa em comum, convergente.
E já na faculdade comecei a me interessar. Eu vinha de uma outra formação, né? Eu tive uma transição de carreira, era da área organizacional, fiz a administração, foi minha primeira faculdade. E aí durante a psicologia começou um interesse maior pela neuropsicologia. E aí, né, foi crescendo até o final do curso, eu já tinha claro o que eu queria fazer dentro da psicologia. Aí logo no final do curso, né, eu fui aprovado numa pós-graduação, aí eu tive que mudar para São Paulo, e aí que eu fiz a especialização em neuropsicologia aqui no Albert Einstein, aí aumentou mais ainda meu interesse, acabei me especializando também em terapia cognitivo-comportamental, mas esse contato com a neuropsicologia também chamou muito a minha atenção, porque sempre gostei muito também desses aspectos mais tecnológicos e eu procurava saber o que tinha de mais moderno, de mais atual nessa área, do que poderia ser utilizado dentro da neuropsicologia, na reabilitação, e foi que eu me deparei com o neurofeedback, ou biofeedback. E aí eu fui para o Texas, nos Estados Unidos, onde eu fiz lá um curso, fiz uma formação, certificação em neurofeedback, biofeedback, EEG quantitativo, mas nessa área continuo ainda estudando e tal, mas e aí tentando aplicar isso aqui na parte clínica e procurando estudar cada vez mais. E aí o Ricardo, né, teve essa proposta, essa ideia de fazer aí uma ligação com o mindfulness, e aí vocês vão ver, conforme eu for apresentando, que tem muita coisa, assim, embora são técnicas totalmente diferentes, uma usa a tecnologia, a outra a própria tecnologia cerebral, mas em termos de efeitos no cérebro, até para a saúde mental, regulação das emoções, são muito parecidos na verdade, a gente não quer fazer uma comparação, o que é melhor, o que é pior, mas como a gente pensa assim no aspecto clínico, são técnicas que elas podem ser utilizadas de forma complementares, tá? Uma pode potencializar a outra e para isso a gente já tem evidências científicas chegando, né, nesse sentido. Então, assim, para a gente começar a entender mais como funciona, até pelo tempo a gente não tem assim, um tempo que dá para aprofundar muito nos assuntos, mas a gente precisa começar a falar de um termo, né, que é na verdade se chama biofeedback. Na verdade, o biofeedback ele é uma técnica de treinamento na qual as pessoas elas são ensinadas a melhorar a sua própria saúde, e não só a própria saúde, mas também a performance. E aí, nessa técnica são utilizados alguns sinais fisiológicos que são provenientes do próprio corpo da pessoa. Então, para isso, a gente utiliza alguns instrumentos eletromecânicos que eles vão ajudar, né, a captar, a colher e também a mensurar esses dados, essas informações fisiológicas que vêm do próprio corpo. E aí esses dados, todas essas informações são processadas em tempo real, tá? E aí essas mesmas informações são colocadas, são apresentadas ali para a pessoa e também para o terapeuta em termos de sinais, podem ser então visuais, auditivos, etc. Então, o que rege, né, a parte teórica do biofeedback, a gente parte da premissa de que todos os nossos processos mentais, não só mentais, mas também os emocionais, eles podem afetar, também podem influenciar as nossas funções fisiológicas, o funcionamento do corpo em geral. Então, isso pode levar o indivíduo, a pessoa, né, ela pode desenvolver, aprender essa habilidade de regular, de controlar, vamos colocar assim, o próprio sistema nervoso autônomo. Tá? Então, o biofeedback, que é uma técnica que ajuda as pessoas a desenvolver essa qualidade, essa habilidade, e ela também ajuda a desenvolver uma maior, vou colocar aqui uma palavra que já começa a estabelecer uma maior relação com o mindfulness, ajuda a pessoa a ter uma maior consciência, tá, e controle voluntário sobre os próprios processos fisiológicos, que, assim, pensando ao contrário, num outro momento, estavam fora do foco da atenção, fora do foco da percepção, fora de consciência,
tá? E fora do próprio controle voluntário. Então, aqui vocês já podem perceber que, pelo menos no meu entendimento, se eu estiver equivocado, me corrija, por favor, ou Ricardo, que eu não sou nenhum perito em mindfulness, não sou instrutor, mas me interesso muito pelo assunto. Então, tem uma relação muito grande com mindfulness. Tá? Vocês estão me ouvindo ainda? Tá tudo bem aí? Sim, sim. Eu só não estou querendo interromper seu raciocínio, mas... Tá. Então, por exemplo, vamos pensar assim, um exemplo de ansiedade. A gente está aqui nesse ambiente, aí entra um urso aqui nesse ambiente. O nosso corpo está preparado para desencadear uma série de reações automáticas. Então, a gente vai acionar um mecanismo de luta ou fuga. Então, mas vamos supor que, então assim, aí o corpo ele vai acelerar o batimento cardíaco, o seu campo visual vai mudar, você vai estar preparado para lutar ou fugir daquele urso. Mas vamos supor que alguém entra aqui, captura aquele urso, leva ele embora, e aquilo, depois de um tempo, o nosso susto passa. O corpo ele tem essa tendência a voltar a se autorregular, passou. E aí ele entra em equilíbrio de novo. Mas o problema é que no nosso dia a dia, principalmente agora nesse momento de isolamento social, de quarentena, a gente é colocado assim diante de vários estímulos que podem, né, vários desafios, estímulos que são situações aversivas, então estressores, aí você tem que conviver com a sua família, que pode ser problemático, você já tem problema, então casamento e uma série de outras questões, Para desemprego. muitas pessoas, Então, que eu ia falar, desemprego, o medo do desemprego. Medo econômico, político, tudo isso que a gente está passando. E a exposição a essa situação aversiva, ela desencadeia como se fosse uma série de cascata, tá? de efeitos fisiológicos, de respostas fisiológicas automáticas. Então, dependendo da pessoa, esses efeitos podem perdurar, ou seja, eles podem durar mais tempo. Ou seja, o organismo vai demorar mais tempo para voltar àquele estado de equilíbrio. Então, assim, a adaptação a todas essas circunstâncias, a essas situações do ambiente, obriga necessariamente uma capacidade de emitir um padrão de resposta emocional, uma resposta cognitiva, comportamental e fisiológica de acordo com aquilo em tempo real, conforme essas situações são apresentadas. Assim, para tentar colocar em outras palavras, tá? Um dos preditores mais importantes, né, da nossa capacidade de se adaptar em termos psicológicos é o modo como nós somos capazes de regular em tempo real todas essas nossas emoções, sempre que aparece um desafio e que desencadeia todo esse processo de desregulação. Ou seja, Pensando assim, não, pode falar. Não, pensando assim, nessa metáfora que você fez do urso que entra na sala. Então, assim, a ansiedade, o medo do desemprego, medo da economia, é como se a gente estivesse mentalmente mantendo o urso dentro da sala. A nossa resposta fisiológica, a nossa resposta fisiológica é como se ele tivesse presente o tempo todo, porque o medo... Quanto mais você permanece nisso, você está vivendo uma situação estressora. E você está tendo reações de estresse no teu próprio corpo. Quanto mais tempo isso perdurar, quanto mais você viver nesse estado, mais facilmente você vai desenvolver alguma doença de ordem psicossomática ou chegar a algum nível de esgotamento. Porque o corpo não está voltando naturalmente àquele estado de autorregulação, de equilíbrio. Tá? Existem técnicas para isso. Então, o mindfulness, o biofeedback, o neurofeedback, que eu estou construindo um argumento para chegar nisso. Tá? Entendeu? E aí, essa capacidade que a gente pode aprender, né, com essas técnicas, que é a autorregulação, ela dá a possibilidade, né, da gente aprender, né, a ter uma flexibilidade no nosso sistema emocional. Então, porque isso vai permitir vamos colocar uma palavra assim, uma prontidão adaptativa em termos dessas respostas, né, a essas demandas e solicitações que vêm de fora, do ambiente. Então, você está flexível e pronto de uma forma adaptativa
para responder a todas essas demandas e solicitações, né, de situações aversivas, estressoras, de seja lá o que vier e aparecer. Tudo bem até aqui? Sim. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que talvez o pessoal esteja muito curioso para saber, na verdade, o que é o biofeedback, o neurofeedback. O neurofeedback é o mesmo princípio, tá? Eu vou apresentar então o biofeedback. O biofeedback, por exemplo, esse aqui é um aparelho, para cá, que eu uso para o treinamento em biofeedback, para o pessoal saber. Então, temos esse sensor, peraí, deixa eu ver aqui a ordem que eu coloquei a apresentação. Então, vamos apresentar primeiro o sensor de respiração. Esse aqui, o treino com o sensor de respiração, tá? Vocês conseguem ver aí? Para cá eu perco a orientação. Confunde um Isso pouco. aqui a gente coloca em torno da cintura do paciente, tá? Ó, meu senso fica espelhado a câmera. Isso aqui vai no aparelho. Esse sensor, ele é para treinar a respiração. Então, ele vai medir a taxa de respiração, o ritmo, o volume e a localização, se é uma respiração mais abdominal, se ela é mais torácica, relacionada aos processos de ansiedade. E na literatura científica, a gente vai encontrar aí estudos falando da eficiência dele para ansiedade, asma, hiperventilação. Agora, vamos pensar só o seguinte, 3 minutos, a gente fica aí 3 minutos respirando de uma forma incorreta, isso já é o suficiente para diminuir significativamente a quantidade de oxigênio, não só no nosso coração, mas também no nosso cérebro. Existem outros sensores, por exemplo, o sensor, esse aqui, esse sensor de respostas eletrodérmicas, tá? Então, deixa eu ver aqui, vocês estão vendo? Sim. Esse aqui a gente coloca na pele, na mão da pessoa, ele vai medir a atividade das glândulas sudoríparas, tá? Que estão relacionadas diretamente aí com a ativação, e a ativação dela está muito relacionada com o processo de ansiedade, também muito eficiente. Outros sensores, por exemplo, esse aqui também é um sensor de temperatura, vocês conseguem ver? Coloca assim no dedo com uma fita, e a pessoa pode aprender a regular a sua temperatura corporal para cima ou para baixo, tá? Então, o princípio é assim, quanto mais mede o fluxo sanguíneo, tá? Então, quanto mais flui, mais quente é a pele. Mede a temperatura da pele, mas significa que quanto mais quente, mais sangue fluindo ali. Então, é ótimo também para ansiedade, hipertensão, enxaqueca. A pessoa consegue variar a própria temperatura através do treino. Do treino, exato. Inclusive, vocês que são da área da meditação sabem que existem técnicas de meditação, um pessoal muito experiente, monges aí, que eles fazem esse treino, né, para aumentar ou baixar a temperatura corporal. Exatamente por isso, porque tem a ver com a vasoconstrição e a vasodilatação. Então, tem efeitos na enxaqueca, né, dor de cabeça e principalmente ansiedade, é muito eficiente. E a pessoa pode aprender a fazer isso. E aí, né, o biofeedback, ele em níveis de eficácia, ele é muito assim, eficiente e específico, em termos de evidência científica, para incontinência urinária. Mas ele também é muito eficiente para ansiedade, transtorno de déficit de atenção, enxaqueca, hipertensão, desordens temporomandibular, que nós chamamos, etc. E tem uns que são provavelmente eficazes, mas não vou ficar entrando tanto nisso. Então, além da parte clínica, o biofeedback também hoje está sendo muito utilizado na área esportiva, para melhorar o desempenho de atletas, e há casos de atletas olímpicos que foram treinados com o biofeedback e também o neurofeedback. E aí eu já aproveito para emendar. O neurofeedback, o princípio é o mesmo do biofeedback. Na verdade, o neurofeedback é a mesma coisa, ele também é chamado de biofeedback de EEG, ou biofeedback de eletroencefalograma. Então, o princípio é o mesmo. É empregado para medir, então ele vai medir, captar as informações, mas nesse caso cerebrais,
e nós vamos aprender a modificar essa atividade elétrica do sistema nervoso central, incluindo o próprio eletroencefalograma e todas as outras atividades elétricas que podem ter uma origem cortical e subcortical. O princípio de aprendizado do neurofeedback nos remete lá, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do experimento científico do Pavlov, em que tinha um cachorrinho lá que ele fez o condicionamento. Então, toda vez que a campainha soava, o cachorro salivava de uma forma automática. Então, como funciona? Eu vou pedir já para o Artemio colocar o vídeo, a arte para a gente ver. Só um segundinho. Então, assim, cada vez que eu produzo um padrão de onda desejado, vamos supor que a pessoa está muito estressada, ela precisa produzir um padrão de onda mais para relaxar, ficar num estado mais alerta, porém relaxado. Então, a gente faz um protocolo, a gente treina. Então, cada vez que a pessoa produz esse padrão de onda desejado, o software ele emite um sinal auditivo ou visual como uma recompensa. Então, por outro lado, quando o padrão de onda ele fica abaixo de um limiar pré-estabelecido, né, que a gente estabelece lá no software, então esse sinal auditivo ou visual ele não é apresentado. Então, pode colocar lá a tela do primeiro vídeo, por gentileza, Artemio? Larissa, hoje. Larissa? Então tá, desculpa. Então, eu preparei um videozinho só para vocês terem uma noção de como funciona. Às vezes, eu estava pensando, né? Às vezes a pessoa pode ouvir essa questão do Pavlov, do condicionamento e tal, e pode ficar de antemão já com certo preconceito. Mas, na verdade, ajuda a pessoa a equilibrar, a pessoa a visualizar onde é que é o ponto dela de maior tranquilidade emocional, né? Por exemplo, esse é uma tela de um software, tá? Um vídeo curtozinho, vocês podem ver ali como a gente capta as ondas. Se puder reiniciar, ó. Então, as ondas cerebrais já são apresentadas. Essa é a tela que a gente apresenta para o terapeuta. E vocês podem ver ali tem um gráfico verde, tá? Que tem uma barra, aquilo ali é o limiar. Então, ali pode ver que o gráfico verde, né, a barra verde, ela está acima daquele limiar. Então, ou seja, a pessoa está recebendo um feedback visual nesse caso. Então, ela está fazendo um treinamento, está sendo bem sucedida nesse treinamento. Então, essa é a tela que a gente vê. E aí, pode passar, por gentileza, a outra tela, Larissa? E essa é a tela que o paciente mostra, que é a tela do feedback. Então, vamos supor, lá, se vocês viram aquela barra verde, essa barra verde aí no canto esquerdo indica que ele também está acima do limiar ali do padrão desejado. Então, o que vai acontecer? O vídeo ali, então pode rodar. Então, o vídeo ele funciona naturalmente. Então, ele roda, então ele vai ouvir ali o som do mar, é super legal, super bacana. E aí, porque ele está produzindo o padrão desejado, esperado e programado. Agora, vamos supor que ele produz um padrão de onda abaixo do que era esperado, o vídeo vai parar, ele para então de receber o feedback auditivo e visual. E há jogos também, há uma série de ferramentas que a gente pode utilizar. Esse aqui é só um visual, mas pode ser bem amplo como a gente pode trabalhar. Eu estava vendo então, Lucas, de um menino com TDAH que ele tem que manter, como se fosse um videogame, ele tem que manter o avião abaixo de uma linha vermelha. Então o avião está lá voando como se fosse um videogame, só que vai só com a mente, né? Só com, é isso aí. Com a própria respiração ele vai equilibrando. Nesse caso aí, eu não mostrei aqui como eu já ia mostrar o sensor aqui, a touca. Mas isso aqui, a pessoa está conectada numa touca, por exemplo, como essa, ou um outro sensor, tá? E ali ela está movimentando todo aquele, na verdade, ali é o carrinho, ou o jogo, ou a imagem, está sendo tudo, na verdade,
movimentada pela própria mente, o processo cerebral, a onda cerebral da pessoa. Pelas ondas cerebrais. E aí, antes da gente fazer o, o, o mapeamento, na verdade, o neurofeedback, o que a gente faz normalmente a gente chama de mapeamento cerebral, que a gente conecta a pessoa num aparelho de 19 canais como esse, e a gente faz um mapeamento e você consegue ter claramente o que está acontecendo no cérebro da pessoa em tempo real. Então, tem imagens, se a Larissa puder colocar ali aquelas duas imagens, então você sabe exatamente ali o que está acontecendo no cérebro e aí trabalhar de acordo com o sintoma da pessoa, as queixas delas, um protocolo que pode amenizar alguns sintomas. Então, o neurofeedback hoje ele tem muita na literatura científica. A gente, aqui ela mostra, então do lado esquerdo vocês vão ver ali que é o traçado comum, né, do eletroencefalograma. Do lado direito, ele monta ali, em termos quantitativos, mais ou menos uma localização de onde estão esses padrões cerebrais. Então, vocês podem ver ali na primeira figura à esquerda, a primeira cabeça, ela tem um foco de um padrão de onda que não é esperada ali, uma onda delta na região aqui posterior da cabeça, do lado esquerdo. Então, isso está trazendo uma série de sintomas cognitivos e emocionais a essa pessoa. Então, a tendência é a gente trabalhar para reduzir vamos colocar, inibir esse padrão de onda que não é tão esperado dessa forma aí. Tá? E aí, de repente é um padrão de onda que pode trazer mais ansiedade, essa pessoa está mais em estado de depressão, né? Então equalizar isso para que ela saia desse estado. Isso, e aí o que tem mais eficiência na literatura científica ele é muito eficiente, o neurofeedback, para TDAH, mas também pode ser utilizado para epilepsia, redução de crises, insônia, a própria hiperatividade em si, ansiedade e uma série de outros transtornos psiquiátricos, neuropsicológicos. Então, você treina o cérebro, melhora ali o processamento neural e, como consequência, também há uma melhora no processo emocional, na saúde, na saúde mental e emocional da pessoa. E aí, eu gostaria de pedir ali para a Larissa colocar os slides, por favor, para a gente apresentar. O Ricardo pediu para mim, né, algumas evidências científicas, né, relacionando os pontos aí. Se ela puder, por gentileza, colocar os slides. Então, esse aqui é um primeiro estudo, tá? Foi publicado, esse aí é de 2011. Então, vocês vão ver aí nesse estudo, tá? Não sei se todos sabem inglês, mas eu não vou explicar aqui o artigo, mas o que ele está dizendo, basicamente, que a prática do mindfulness induz ela leva, né, um acréscimo, um aumento da densidade da massa cinzenta no cérebro. Então, isso já está bem documentado na ciência. No caso aí, as regiões que a prática do mindfulness pode aumentar essa densidade da massa cinzenta cerebral é o hipocampo do lado esquerdo, o córtex é o símbolo do lado do córtex e a junção temporoparietal. Então, se vocês olharem ali não sei se dá para todos lerem nos resultados, tá? Onde eu grifei ali em amarelo, os resultados sugerem que os participantes aqui eles utilizaram um programa de redução de estresse baseado em mindfulness. Então, esses resultados que eles obtiveram, né, na redução de estresse, está associado com mudanças da massa cinzenta, da concentração da massa cinzenta, de áreas que estão relacionadas ao que ela a processos de memória e aprendizado, regulação das emoções, um processo, como ela processa, né, uma autorreferenciação e também uma tomada de perspectiva. Então, veja que tem uma série de efeitos, né, a prática do mindfulness no próprio cérebro da pessoa.
e eu vou tentar começar a estabelecer uma relação com o neurofeedback. Eu não posso afirmar que é igual, tal, mas tem alguns Aham. mecanismos semelhantes e são técnicas que podem, na clínica, como eu disse no começo, utilizadas em concomitância, juntas, para levar uma melhor qualidade de vida, uma melhor na saúde mental do paciente. Passa por gentileza, Lari. Espera aí. Passou? Sim. Tá. Não, é um antes. Isso. É que eu tava olhando aqui o outro slide, mas é esse aí mesmo. Esse é um, não sei se ela mostrou o anterior, que eu estava olhando no meu aqui, estava mais fácil para eu ler, daqui eu não consigo ler. Mas esse aqui é o de um journal de radiologia, ele também está dizendo do mecanismo neural da meditação e mindfulness, e as evidências, né, de neuroimagem desse estudo. Então, lá, ó, nos resultados, estão dizendo que claramente indicam que a prática de mindfulness muda, né, essa função cerebral. Tá? Ele dá ali a área, nessas áreas tá o córtex medial, uma área que é chamada de Default Mode Network, temos também a ínsula, a amígdala, regiões frontal, frontolateral e a gânglia basal. Mais um aí de evidência científica de região cerebral. Pode passar, por gentileza. Agora, o que é interessante que eu tinha comentado, né, já com o Ricardo, e começa também a ter uma relação aí com outros estudos do neurofeedback. Foi identificado, esse não é o único estudo, tá? Mas foi identificado que meditadores, né, a longo prazo, eles conseguem autoinduzir uma sincronia de ondas gama, que são ondas de um padrão mais rápido, acima ali de 30 Hz, eles conseguem autoinduzir esse padrão de ondas durante a prática ali mental da meditação. Tá? E ali, essa informação sugere que o treino mental envolve alguns mecanismos temporal integrativo e pode induzir a mudanças, não só a curto prazo, mas mudanças neurais, né? Não só a curto prazo, mas também a longo prazo. Então, só para fixar essa informação, os meditadores a longo prazo, eles conseguem induzir um padrão mais generalizado de ondas gama no cérebro. Tá? Agora passa, por gentileza. Tá? Só para frisar, esse padrão de onda gama, pessoal, é um padrão de onda que está mais relacionado com processos cognitivos mais avançados, mais elaborados, a intelectualidade. E como eu vou trazer aqui outras informações que eu achei bem interessante quando fui pesquisar, porque o Ricardo me comentou, eu fui atrás para ver, para ter essa informação. Só um minutinho. Então, esse é um outro estudo, e aí ele já está falando do treino do neurofeedback, usando o treino exatamente dessa banda, né, de ondas gama. E aí, esse estudo, eles constataram, tá? É lógico, tá, pessoal? Esses estudos ainda, eles precisam ser replicados com uma amostra maior, tá? E para ter mais evidência científica, mas aqui já são alguns dos achados que nós temos nessa área. Então, o treino de neurofeedback no padrão de onda gama, o mesmo padrão de onda que aqueles meditadores conseguem produzir, autoproduzir de uma forma ali com a prática da meditação. Então, se a gente treinar esse padrão de onda de gama em uma pessoa, eles chegaram aí aos resultados que o padrão de onda gama ele melhora o processamento das percepções, que é algo também que acontece o quê? No mindfulness, né? Vocês mesmos na prática de vocês devem perceber, e como também naquele estudo lá falando da densidade da massa cinzenta, então que também está relacionado com o processo da percepção. É Passa mais interessante um. esse processo da percepção, né? Logo, a primeira prática dentro do protocolo de mindfulness, ela é gustativa, né? Para quem já fez a prática da uva passa, e
e oficialmente, assim, o escaneamento corporal. Então, já é uma prática, o Mindfulness a gente já começa dentro do protocolo com sensações, com percepções corporais, né? Pode passar, por favor, Lari. Esse é um outro estudo, né, que aí o que aconteceu? Eles treinaram também essa banda de ondas gama nessa parte pré-frontal em adolescentes, e eles observaram uma melhora no estado emocional e também em funções cognitivas desses adolescentes. O que é interessante, lembra, é o mesmo padrão de onda que os meditadores conseguem produzir ao longo do tempo, ao longo prazo, com a meditação. O que eu achei interessante, né, que os dados, né, colhidos pela pesquisa, existem outros também corroborando com isso, mas reforço que precisa ser replicado uma larga Uhum. amostra, com mais pessoas, mais estudo, tá? Mas as evidências já começam a dizer que essas pessoas perceberam um aumento no nível, na taxa de felicidade, quando elas eram treinadas com neurofeedback em ondas gamas nessa parte pré-frontal. Então, o neurofeedback, o treinamento de neurofeedback nessa localização que foi feita nesse estudo, também melhorou a performance em testes neurocognitivos. Então, a conclusão lá deles, a proposta, né, desse treinamento de neurofeedback, esse método, é promissor, porque ele aumenta tanto o nível de felicidade e também de saúde futura, o que eles chamam. Então, aí eles salientam o que eu mencionei agora, que é preciso de mais estudos para reforçar, ter mais evidências acerca disso. Então, mas achei interessante, né, porque a gente está falando de mindfulness, tem todo esse processo de autorregulação, mas aí, por outro lado, tem os estudos de neurofeedback treinando o mesmo padrão de ondas que esses meditadores conseguem produzir, e aqui no neurofeedback a pessoa tem um relato, uma melhora do nível de felicidade. Não posso dizer que é igual, tá? Não estou querendo dizer isso, mas fica aí um campo aberto do conhecimento que precisa ser respondido, e eu penso que futuramente vão aparecer mais dados para isso. Tem tempo de passar os últimos aqui? Tem? Acho que tem. Tem? A gente vai fazer uma prática daqui a pouquinho. Isso. E esse aqui, é também um treino de neurofeedback em ondas gamas, na parte pré-frontal, de meditadores e não meditadores. Tá? Aqui, ó, essa experiência interna, né, associada no padrão onda, ó, a conclusão, né, ela está aparentemente envolvendo emoções positivas. Aqui ele menciona também a felicidade, amor e também a redução de estresse. O que é interessante, os meditadores eles conseguiram aumentar, ter uma maior taxa de produção de gama na parte pré-frontal, é maior do que o grupo dos não meditadores. Então, de novo, mais um estudo que menciona aqui a percepção da pessoa de aumento da felicidade, amor e redução de estresse. E por último, eu estudo, só passar por cima, que aí ele relacionou, né, a eficácia do mindfulness, desculpa, do neurofeedback, eles utilizaram o neurofeedback para aumentar as capacidades de mindfulness, ou seja, as pessoas que foram treinadas em neurofeedback, elas conseguiram aumentar essas capacidades, esses benefícios que o mindfulness traz, ou seja, de viver em mindfulness, em um estado mais de atenção plena por mais tempo, né? Teve algum efeito ali pós esse treinamento. Então é isso, pessoal, o que eu queria trazer. Eu não estou dizendo que isso um é igual ao outro, um é melhor que o outro, mas são práticas que podem ser combinadas e que tem uma certa similaridade aí no efeito na regulação emocional e na saúde mental em geral. Uma pergunta do Beto. É possível É usar o possível usar neurofeedback para a melhora de nevralgias? E seria possível explicar, mesmo que brevemente, como é o treinamento para DTM, já que muitas vezes envolve um problema físico e não só um gatilho emocional para a dor?
Olha, Beto, eu confesso para você que eu ainda não li nada sobre, na literatura científica, não encontrei nada sobre esse assunto, a nevralgia, tá? Mas como, né, envolve aí um transtorno, isso traz acarreta alguma, né, algum comprometimento da parte emocional, psicológica da pessoa, a gente pode ter, sim, uma amenização desses sintomas, tá? Eu posso procurar saber mais, se você quiser meu contato, eu vou fazer uma busca na literatura científica, porque hoje existe esse protocolo, estudos envolvendo, nossa, inúmeras situações, tá? Então eu não tenho ainda esse conhecimento a respeito da nevralgia, fico te devendo essa, desculpa. Não, mas é legal, e obrigado pela pergunta, Beto. E aí já pega o contato do Lucas e vê com ele, de repente, né? Pode estar respondendo. Tem dores intensas na pré-crise de herpes, pode-se usar o biofeedback para amenizar os sintomas? Ele é muito eficiente também para essa redução de a pessoa, né, que ela vai melhorar a regulação autonômica, pode sim ter um efeito. Eu não posso afirmar, tá, porque tudo depende muito do caso, da pessoa, da situação, mas pode sim ter uma melhora no quadro, aí, na percepção da dor da pessoa. Ô, Lucas, basicamente a pessoa, vamos supor, está com feedback, o neurofeedback, né, o biofeedback. Como é que a pessoa atinge essa variação de ondas? Como que a pessoa manipula, por exemplo, o aviãozinho da tela, ou a onda do mar, ou às vezes estava vendo uma outra, tem uma imagem e conforme a pessoa vai conseguindo regular sua onda, né, conseguir regular automaticamente, então seu estado de humor vai ficando mais verde, vai mais florida a É imagem. através do que a gente chama do feedback e do limiar que a gente estabelece. Então, se eu quero reforçar um padrão, eu determino. Mas é o próprio cérebro, isso que é interessante, o mecanismo da metacognição. O próprio cérebro aprende sozinho a como a trabalhar aquilo. É muito interessante E o assim, mecanismo. eu Então, você não uso, precisa fazer força, nada disso. é, É, então, assim, tem muitos protocolos em que você vai entrar em estado de relaxamento profundo. Assim, é muito bacana a sensação, o prazer que dá aquele relaxamento, a revigoração, a energia que dá. Mas é isso, você está conectado, e aí se o cérebro produz aquilo o que é esperado, ele então, e reforça, como que então isso está dizendo para o cérebro, ó, é por aí, então continua, seja lá o que você está fazendo, é por aí. E aí, se não está é, funcionando, aquilo, você não tem o reforço, né, daquele tá. sinal auditivo ou visual. E assim, para ter uma ideia, são os pensamentos, é a respiração, o que que você, o que é o que a pessoa vai tentar, como que a pessoa vai tentar regular essa onda a partir do que ela está vendo a imagem e tal. É o que? Ela traz o foco para pensamento, para Normalmente, assim, respiração. normalmente, assim, é não querer controlar muito as coisas, entendeu? Hum. Então, ela ficar num estado mais relaxado, normalmente é isso, a pessoa vai procurar relaxar, soltar toda a tensão muscular e corporal e observar. E ali é como assim, tentativa, erro e acerto. E aí, com o tempo, o próprio mecanismo vai funcionando, que é o conceito da metacognição. A pessoa, o cérebro vai aprender ali na hora, ali na prática, conforme está rolando ali. De forma natural para o O, cérebro, sem forçar alguma coisa. o José Guilherme está perguntando quanto tempo é necessário para observarmos melhoras nos casos de TDAH. Ô, Guilherme, isso aí também varia muito, tá? Depende da severidade do caso. Mas tem protocolos hoje que são tão bem documentados na ciência, ele tem muita eficiência, principalmente para os casos de TDAH. E aí acaba melhorando não só a hiperatividade, mas a atenção, a pessoa dorme melhor. Tem casos em que a pessoa, com o neurofeedback documentado na literatura científica, a gente não pode falar que vai funcionar para todos os casos, mas há casos, inclusive conversando com colegas que trabalham com isso também, que a pessoa não precisa mais tomar medicação. Ela consegue levar a vida dela, ela tem o TDAH, mas não precisa mais da medicação.
ela precisa tomar medicação, tá? Enquanto, né, não estou falando, fazendo apologia que não precisa tomar, pessoa Aham. precisa. A gente tem, quando a gente faz o mapeamento cerebral, você vai ver, obviamente, claramente ali algum padrão de onda que está desencadeando aquele TDAH, então tem ali dados fisiológicos, você pode colher, observar isso. Mas há casos, então, que tem algumas pessoas que elas não precisam ter mais o remédio, tá? Então, lógico, depende do caso a caso, e da seriedade da situação. Mas, em média, a partir aí de 20, 40 sessões, a pessoa já começa a ter, a sentir algum benefício no resultado, tá? Não posso afirmar categoricamente, mas é possível, sim, ter uma boa melhora, uma amenização nos sintomas. Eu tenho uma A pergunta da Priscila, Priscila. você quer perguntar? Pode ler. Em, em situações de estresse contínuo, o corpo acaba tendo dificuldades para voltar ao equilíbrio. O neurofeedback auxilia o reequilíbrio do corpo? Sim, o biofeedback principalmente, né, porque ele tem uma função, não entrei muito no aspecto técnico, mas tem relação com a estimulação do nervo vago e tem algumas teorias falando disso e da importância da estimulação desse nervo na redução dos sintomas psiquiátricos. Então, o estresse está totalmente relacionado aí com uma ativação do sistema nervoso simpático. E quando a gente trabalha o biofeedback e o neurofeedback, a gente está fortalecendo o sistema nervoso parasimpático. E assim você consegue sim ter uma maior regulação emocional e melhorar esses sintomas, né? Não só de ansiedade, de estresse e tantos outros sintomas. Inclusive depressão, tá? Tem casos documentados aí de pessoas que é, não apresentam mais os sintomas de depressão e conseguem ter uma vida mais autonomia e não depender tanto da medicação. Aí mais Auxiliaria na uma redução pergunta do dela. cortisol e outros hormônios relacionados ao estresse. Sim, poderia ser um efeito, né? Porque a pessoa que está sob estresse, ela está produzindo essas substâncias, né? Estão sendo liberadas no corpo dela. Então, se de alguma forma esse processo fisiológico, neural, né, o corpo todo em geral, vai influenciar, né, ou seja, vamos colocar assim, vai ajudar a baixar esse nível de cortisol, de estresse. Então, vai melhorar sim. A tendência é que melhore. O próprio Mindfulness também, tá? É uma boa técnica para isso. Sim, e conforme você vai falando, a gente conversa às vezes sobre isso, sim. Realmente eu enxergo muita semelhança, né? Como eu perguntei agora há pouco, né, sobre o que a pessoa faz, né, para começar a regular e tal, né, para regular ali no próprio fio, biofeedback, me parece que ela precisa, ela acaba ficando meio mindful, né, assim, atenta com uma postura mental de, não estou comparando nem nada, só assim tentando fazer uma analogia, né, com uma É postura muito mental parecido. de aceitação, né? Então, às vezes, quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente não quer sentir a tristeza, mais triste a gente fica, quanto menos a gente quer ter medo, é provável que mais medo ou outras sensações a gente tenha. Eu não quero ficar com muito medo, mas talvez eu comece a ficar um pouco irritado, nervoso. E o processo do mindfulness é um processo de aceitação também, né? Porque mindfulness não é sinônimo de meditação. A meditação está dentro do mindfulness. Então, esse processo de aceitação das próprias emoções, dos próprios sentimentos, acolhimento aos próprios pensamentos e essa metacognição que você também citou, o quanto também está dentro do próprio mindfulness. Então, por isso que eu sim, queria muito conversar com você sobre isso aqui, porque para mim são práticas distintas, cada uma na sua epistemologia, cada uma com as suas diferenças, mas que, ao meu ver, com pouquíssimo que eu conheço do biofeedback, mas parece que dialoga, né, entre Sim, si, e como você pode viu nos dialogar entre estudos, si. para quem gosta de mindfulness, ele pode aumentar ainda mais o efeito, ou seja, você conseguir viver mais em mindfulness. Ele tem um efeito dessas capacidades do mindfulness. Então, Né?
até num dos artigos ele fala que tem essas, eles compartilham algumas semelhanças em termos de rota e circuitos neurais. Então, se a gente puder usar os dois, cada vez mais na saúde mental, nossa, para a população em geral, isso vai ser um ganho fantástico. Então, nos É, próximos anos, a gente tem que estar aberto, né? Não só usar o mindfulness, mas também usar a tecnologia a favor da saúde mental. sim, sim, sem preconceitos, né? É, podemos fazer uma prática? Vamos lá. Então, eu convido todos, vamos fazer uma prática mais para respiração. O convite, a gente já tem um vídeo de uma quarta-feira ao vivo que a gente explorou a meditação, mas eu queria convidar hoje para a gente focar mais a atenção na respiração diafragmática, abdominal. A gente até conversou hoje, né, Lucas, à tarde, como essa respiração torácica, ela produz ansiedade, né? Então, a gente precisa realmente treinar a respiração diafragmática. Não necessariamente treinar tempos ou tentar controlar a respiração, mas trazer a respiração para o abdômen. Então, eu convido quem quiser a colocar a mão em cima do umbigo, né? E quando inspirar, a barriga empurrar a mão, né? A barriga como se fosse uma bexiga crescendo. Então, inspira e expira. E esvazia a barriga. Mas a gente não precisa forçar. Então, cada um vai no seu tempo. Então, a gente vai sempre contemplando a respiração e não controlando. Mas a proposta hoje, para a gente sentir a respiração diafragmática, é trazer essa ênfase em algumas respirações mais profundas, mais gentis. Profundas e gentis, confortáveis, através da movimentação do diafragma, da barriga. Então, para quem quiser, eu convido a fechar os olhos, se for confortável, encontrar uma boa posição, uma posição confortável. Vai ser uma prática bem curtinha, porque já são 10 para as 8 da noite e a gente não passar um encontro de 1 hora. Então, para essa prática curtinha, convido a fechar os olhos. E se for confortável, convido a colocar as mãos ou uma das mãos em cima da barriga, do abdômen, do umbigo. E iniciar algumas respirações gentis, confortáveis, mas prolongadas, inalando pelo nariz e exalando pelo nariz também. Cada um no seu tempo. É natural que pensamentos apareçam, talvez sentimentos. Isso faz parte da prática, faz parte da nossa mente, do nosso corpo. Quando notar que a mente foi para outro lugar, gentilmente convide sua mente de volta à própria respiração. Talvez a mente esteja cheia, para alguns, para outros pode estar um pouco mais serena. Cada um está vivenciando esse exato momento de uma forma única. Tudo bem se estiver tendo dificuldade em movimentar o abdômen, em perceber essa respiração, tudo bem. Só se permita estar presente no seu corpo, na sua respiração, no momento, no seu momento, que é único.
convido agora a sua intenção somada à respiração para que quando você estiver expirando, você permita que o relaxamento aconteça. Você permita a sua expiração relaxar qualquer tensão que você note no seu corpo. Só experimentar essa sensação, essa intenção. Talvez notar algumas facilidades, notar algumas dificuldades, e tudo bem também. Cada expiração possa ser um carinho que você dedica a você mesmo, um carinho emocional, se permitindo liberar algumas tensões. Se você ainda tiver com as respirações mais profundas, pode ir permitindo se libertar também dessa intenção de controle da respiração, permitindo que a sua respiração vá se normalizando nesse momento, que você possa simplesmente se permitir observar a respiração. No seu tempo, conforme você queira. Convido você a observar o corpo como um todo, se existem áreas mais tensionadas, se algumas áreas você conseguiu, de alguma forma, libertar um pouco essa tensão. E tudo bem também se tiver o mesmo, é uma observação, é uma experiência. É um momento de se permitir acolher as próprias intenções e também as próprias limitações desse momento. Para a gente finalizar a prática, se for confortável, ainda de olhos fechados, permita-se mentalmente se agradecer por essa 1 hora dedicada a você, porque todo encontro provavelmente acrescentou em algo, e algo direcionado a você mesmo, a você mesmo. Se agradeça mentalmente, se estiver fazendo sentido para você. Se permitir esses breves momentos também de respiração gentil. De autocuidado. Entendendo que esses momentos de respiração, de regular a própria respiração, também são os momentos que você se permite a própria regulação emocional,
através dessa prática meditativa. Conforme for confortável, podemos abrir os olhos. Quem quiser, pode se permitir o movimento que o corpo pede, massagear, se espreguiçar, bocejar. Praticou, Lucas? Eu fiquei de olho aberto, com medo de cair aqui, eu ter que acudir, mas eu fiz de olho aberto. A gente está terminando. Se alguém quiser fazer alguns comentários finais, também se alguém estiver assistindo, Pri, bom, pode-se concluir que biofeedback e neurofeedback auxilia na melhora do sistema imunológico. É isso, Lucas? Afirmar assim, categoricamente, a gente precisa de estudo, tá? Mas a É, gente pode fazer algumas inferências, talvez, que sim, que pode melhorar, sim. Porque se você melhora o aspecto cognitivo, emocional, a gente sabe que tem efeitos. A gente observa isso no campo da psiconeuroimunologia, psicoterapia, que tem uma melhora da imunidade. Agora, falta fazer isso nessa mesma área de estudo, mas é bem provável que sim. Pessoal, se alguém também estiver assistindo o vídeo, quando já não estiver mais ao vivo, quiser deixar perguntas para mim, para o Lucas, mandar mensagem direto para ele, privado ou para mim, fiquem à vontade. A gente não precisa encerrar esse diálogo aqui, nessa quarta, aqui nesse ao vivo. A gente pode ir prolongando esse diálogo, né, à medida que cada um assista o vídeo ou que tenha um questionamento. A gente está aberto a esse diálogo. Fábio, meu primo, Fábio, farmacêutico, o irmão dele também Oh, farmacêutico, meu o outro amigo, também estava assistindo. Ah, o opa, Fábio, seu amigo! É verdade, vocês estudaram juntos, né, Lucas? Muito interessante o tema de hoje, parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço, Lucas e Ricardo. Um abraço, Fábio. abraço, Fábio. Priscila, só agradecer pelo conhecimento e pela prática. A gente que agradece, em meu nome, em nome do Lucas, em nome do Artemio, em nome da Larissa, o Arte e Lala. A gente que agradece a todos vocês também por mais uma quarta-feira. Rodrigo, irmão do Fábio, excelente live, valeu, Rô, obrigado. Beto, obrigado por compartilhar ações que, por serem tão específicas, às vezes são de difícil acesso, valeu mesmo. Pois é, né, Beto? É um tema que é tão pouco falado no Brasil, né, Lucas? Um tema tão pouco falado e que Agora, distancia a própria busca das pessoas para isso, né? Porque não sabe que existe. lá nos Estados Unidos, isso aí já tem há décadas é utilizado. Aqui no Brasil, agora, nessa última década, que está sendo mais, tá ganhando mais evidência, esses últimos anos. Celina, boa noite, Celina. Gratidão pelo ensinamento, a gente que agradece. É, acho que é isso, Renata. Muito obrigado pelo aprendizado, obrigado, Rei. A gente que agradece. Então é isso, galera. Lucas, quero te agradecer novamente por ter aceito esse convite para esse bate-papo. No fim, acaba sendo menos bate-papo e mais, né, eu não fiquei querendo interromper sua linha de raciocínio. Como o Beto mesmo falou, é um tema complexo, é um tema um pouco estranho, né, principalmente para quem nunca ouviu falar. Então, eu realmente não fiquei querendo interromper, a gente não transformou tanto em bate-papo, assim, para não atrapalhar essa linha de raciocínio, não atrapalhar a explicação. José Guilherme, muito legal, não conheci, fiquei surpreso com o que já podemos fazer para nos desenvolver. Isso aí. É isso aí. Eu acho que a gente pode usar realmente a tecnologia a favor do humano, né? Sem preconceitos, mas a tecnologia está aí para isso, né? E é interessante, porque à medida que aí um achismo meu, que eu não sou neuropsicólogo, não sou do biofeedback, nem do neurofeedback, eu sou psicólogo e sou do mindfulness. Assim,
a sensação que eu fico ouvindo você falar, Lucas, é que parece que a ciência hoje está começando, ou de uns tempos para cá, né, quanto mais, está começando a ter tecnologia para explicar coisas que algumas tradições milenares falam há muito tempo, como é o caso da própria importância da respiração, Isso né? sim, a gente tem se encaminhado para essa linha de maior integração entre mente e corpo, até como se não me engano, a Priscila falou, hoje a gente já tem pesquisas mostrando, né, da influência das emoções na nossa imunidade. Então, tudo que a gente puder utilizar a nosso favor em aspectos cognitivos, emocionais, é, pode de alguma forma melhorar essa imunidade, né? E a gente ter mais qualidade de vida. E a Sim, tendência é aí no futuro é que a gente utilize cada vez mais essas tecnologias. E a gente tem que estar preparado para isso. sim. É, porque não é, assim, para quem às vezes está atravessando uma dificuldade, como uma depressão, uma crise de ansiedade, um estresse pós-traumático, crise do pânico, existem ferramentas, né? Neurofeedback, mindfulness, biofeedback, dentre outras. Mas também não é só para isso, né? Para a própria qualidade de vida, mesmo para quem neste momento não está atravessando alguma crise como essas, por exemplo, mas melhorar, né? Cada vez a gente Para não buscar entrar uma em crise. qualidade de vida para não entrar em crise, né? Como prevenção, assim como deve ter protocolo, não sei como que são esses protocolos do feedback, mas mindfulness tem protocolos, por exemplo, para prevenção de recaída na dependência química, por exemplo, prevenção de recaída à depressão. Então, assim, tem esses protocolos, a gente tem esses protocolos para prevenções, né? Tem protocolo para performance, pessoa que quer melhorar a performance cognitiva, tem alguns que são utilizados até para músicos, melhorar a performance, sabe? Às vezes tem partes que são mais difíceis de tocar, a pessoa consegue melhorar aquilo, e aí tem muita coisa. Mas é interessante conseguir, se possível, utilizar as duas técnicas. Se não tem como usar o neurofeedback, porque não é todo lugar que vocês vão encontrar, então usa o mindfulness, uma técnica super aí tem muita evidência científica, como eu trouxe, e vai trazer muito benefício aí para a sua saúde mental, sua qualidade de vida, sua regulação emocional. Isso vai ajudar você a passar, principalmente agora nesse momento, de momentos de crise, você passar, não sofrer tanto as consequências, não ter tantos sintomas, passar de uma forma mais, né, sem se afetar tanto. Né? E é um momento de crise para todos, e eu sei que tem atores aqui assistindo, né? Pessoal das artes. Ah, na política, as artes estão sofrendo muito, né? Os artistas estão sofrendo muito, não está tendo um olhar carinhoso político para essa classe. Então, é um momento de crise, é um momento que a gente se abala muito fácil, né? E que fala assim, aquela época que os meninos, o time de futebol ficou preso na caverna, lá na Tailândia, não, ali na Ásia, né? Que o técnico deles ele era ex-monge, uma coisa assim, então eles meditaram bastante dentro da caverna, né? E aí eu penso assim, como já ouvi pessoas falar, mas a meditação não vai resolver o problema econômico, meditar não vai tirar o problema da minha volta, né? Aí como eu ouvi uma frase assim, meditar pode não tirar a gente da caverna, mas ajuda a manter a gente vivo enquanto a gente está ali dentro. Então, eu acho que essas práticas todas, a gente buscar uma regulação emocional, buscar uma autocompaixão, buscar um carinho por nós mesmos, necessariamente não vai mudar a situação econômica, a política, a pandemia ou qualquer coisa. Mas a questão é realmente buscar essa humanidade dentro da gente, para a gente ir se mantendo, para a gente ir caminhando, né, atravessando essa turbulência que a gente está atravessando, né, com maior qualidade de vida, sempre dentro desse possível. Então é isso, galera. Passamos já 8 minutos. Novamente, para encerrar, queria agradecer a todos que assistiram, todos que ficaram aqui.
agradecer muito ao Lucas, agradecer a Sabiá, que é o Art e a Lala, e a gente vai se falando. Muito boa noite aí, pessoal. Obrigado, Ricardo, pelo convite, a Lariessa, a Artemio, a todos vocês aí pelo carinho e atenção. Qualquer dúvida, entre em contato aí. Estamos à disposição. Grande abraço. Boa noite a todos. Boa ótima semana. Tchau.